Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Você sabe que a velocidade, a pressa, como diz o mundo, é a inimiga da perfeição. Mas eu diria que a pressa é muito perigosa. Todas as vezes que você rapidamente desejar prosperar, crescer, avançar, se casar, e muitas vezes essa pressa é fruto de uma ansiedade, uma inquietação, você vai ter problemas sérios na sua vida. Nós podemos dar até o exemplo aqui do filho pródigo. Ele estava com muita pressa, ele queria logo viver a vida dele, ele queria logo sair da casa do pai dele. E simplesmente teve muitos problemas na vida. Por quê? Porque ele não estava preparado, ele não tinha a mentalidade apropriada, ele abortou processos na vida dele. E eu compartilhei na semana passada sobre várias áreas da sua vida. E é muito importante você entender que você foi criado para viver em paz. Deus te ama. Você é filho, você é amado, você é perdoado. E você nunca vai mudar os tempos de Deus na sua vida. Sabe, tudo ao tempo de Deus é formoso. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Então, se tudo ao tempo de Deus é formoso, o que isso significa? Que não adianta você querer viver uma coisa no seu tempo, porque no tempo de Deus é muito melhor. Sabe aquela frase? O que é de Deus no tempo que não é de Deus vai trazer muitos problemas para a sua vida. E esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Então eu quero convidar você a pegar cada área sentimental, emocional, financeira, espiritual, tudo que você está envolvido. E eu gostaria que nós compartilhássemos nessas segundas-feiras sobre ordem. A sua mentalidade, ela é fundamental para você colocar ordem na sua vida. Por que alguém tem pressa? Por conta de uma mentalidade errada muitas vezes. Por que alguém não prospera? Por conta de uma mentalidade errada. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma mentalidade de escassez, você pode ganhar muito, você vai acabar não tendo dinheiro. Por quê? Porque a mentalidade de escassez, a mentalidade que não é a mentalidade do vencedor, é a mentalidade do agora, é uma mentalidade que não tem uma visão futura, é uma mentalidade com medo de contexto. Então, ainda que você tenha muita coisa, você vai reter. Por quê? É como na parábola dos talentos. O homem que recebeu um talento, ele teve medo, ele cavou um buraco, ele enterrou. Por quê? Por que ele teve medo? Ele não sabia o que ia fazer com aquilo que ele recebeu. Tem tantas pessoas reclamando da vida financeira, simplesmente por não saber. Eu não sei o que eu faço da minha vida profissional, eu não sei se eu continuo, se eu paro, se eu vou, se eu fico, se eu abraço, deixo de abraçar. Mas por quê? Por conta de uma mentalidade errada. Você é sim resultado dos seus pensamentos, você é resultado da sua mentalidade. Então, um exemplo. Eu cuido de milhares de jovens e prego em muitos lugares, e eu vou conversando e ouvindo histórias também nas redes sociais também. Um jovem que nasceu em uma periferia e simplesmente ele olha lá e tem um puxadinho, uma casa atrás, na frente, lá mora a mãe, o tio, o cunhado, e vai todo mundo morar lá. Então uma criança, ela já cresce com a mentalidade que ali vai ser o contexto da vida dela. Então se ela não libertar dessa mentalidade, assim vai ser o fim da vida dela. Por quê? Tem um contexto, tem uma imagem, tem um ambiente. Agora alguém que nasceu em outro bairro, que não existe puxadinho, os familiares não moram juntos, não passa pela cabeça dele ele morar ali, e nem passa pela cabeça do pai também ele morar ali. Então são duas formas de viver, são duas imagens que vai produzir um fim, que vai produzir um futuro, que vai produzir uma vida. Então em cada área da sua vida você vai perceber que você carrega uma mentalidade. Um exemplo, eu quando tinha 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu vendi pão, trabalhei no camelô, fui cobrador de lotação, eu fui vigia, eu fui gandula, eu trabalhei como garçom, eu fiz muitas coisas. Então, desde a minha infância, eu fui desenvolvendo uma mentalidade de enxergar a solução em vez de problema. Porque eu não tinha, se eu ficasse como vítima, meu Deus, meus pais não têm dinheiro, eu estava perdido, porque eu ajudava lá em casa. Então, isso foi me desenvolvendo. Então, eu nasci nesse tipo de ambiente. Aí, se outra pessoa nasceu em outro tipo de ambiente, fechado, aquela coisa toda, vai cair, vai machucar, vai ter outro tipo de mentalidade. Esses dias me mandaram um vídeo, um menino, 12 anos, 13 anos, num condomínio em Alphaville vendendo sorvete. Aí o pessoal pensou, quem deixou ele entrar? Aí um grande empresário foi conversar com ele e falou, como que você entrou aqui? Ele falou, não, eu moro aqui. Quem é o seu pai? E foi descobrir que o pai dele era um dos homens mais ricos daquele condomínio. Mas
Por quê? E o pai disse: filho, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser empreendedor, você nasceu para prosperar, então eu vou treinar você para o futuro. Então o pai começou a colocar o quê? Imagens, uma mentalidade que é possível. E aí o pai colocava projetos para o menino e desenvolvia esse menino. Então não tem como esse jovem, esse adolescente, não dar errado nessa área da vida dele. Então isso é muito importante. Eu me lembro, olha o que é mentalidade. Eu casei virgem, fiz a corte, me converti começo da minha adolescência, e eu fiz seminário da turma especial para ser pastor, e uma das minhas células que eu liderei era um lugar aqui em São Paulo terrível, muito crime, muita gente perturbado, e eu fui lá liderar. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus me disse: eu trouxe você aqui para te trazer uma mentalidade de poder, uma mentalidade de fé, uma mentalidade que é possível, uma mentalidade de você olhar para as pessoas como eu olho. Quando você olha para um lugar que não tem problema, você tem um nível de fé. Quando você olha para um lugar que não tem nenhum tipo de possibilidade, ou você fica deprimido, ou você vai como Davi, para cima do Golias. Isso foi desenvolvendo minha vida. E hoje muitas coisas que eu desenvolvi em Deus, que eu tenho em Deus, foi por conta daquela experiência. Então é muito importante, quando você não tem uma mentalidade de vencedor, você não se desenvolve. E se você não se desenvolve, você vive uma vida de escassez. Escassez ministerial, escassez espiritual, escassez na vida sentimental, escassez na sua identidade. Por quê? Simplesmente por você não ter uma mentalidade, você rejeita os processos de Deus. E Deus, Ele é incrível. Deus é o seu pai. Eu fico imaginando, né? Um pai, ele precisa formar o seu filho como um vencedor. E aí você se tornou filho de Deus. E Deus muitas vezes coloca você em circunstâncias, em contextos, para desenvolver, forjar o seu caráter. Mas quando você lida com situações adversas, você trava. Por que que você trava? Porque você não tem essa mentalidade de vencedor. E Deus deseja desenvolver essa mentalidade de vencedor. Por quê? Porque você é filho. E você precisa entender Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam. Cooperar o quê? É contribuir, é agregar. Então as lutas, as adversidades vão agregar, construir, imprimir uma identidade que muitas vezes você não tem. Deus te ama, você é perdoado, você é filho. Então você precisa aceitar o desenvolvimento, a transformação e essa mentalidade de um vencedor. Você nasceu para vencer. Olha que interessante. Davi, ele foi se desenvolvendo. E esse desenvolvimento formou nele uma mentalidade. Eu vou dizer, não permita qualquer mentalidade na sua cabeça, a não ser a mentalidade de Cristo, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero convidar você, nesse Café com Visão, a você perceber várias áreas da sua vida. Alguns meses atrás eu fui num lugar, tinha muitas pessoas ali, e apareceram muitas circunstâncias para se resolver, e eu vi que muitas mulheres resolveram um problema que os homens não conseguiram resolver. E muitos homens falam: não, pastor, é assim, ela resolve, ela faz. E aí muitas vezes você vai abrindo mão da sua identidade porque você não sabe. Então não se esqueça, o que você não sabe, Deus pode imprimir essa identidade de vencedor e desenvolver essa história. Eu não sei falar direito, eu sou tímido, eu não passo de uma criança. Não, Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Deus disse: então vou resolver o seu problema. Fique em paz. Eu não chamei você porque você tem crises emocionais. Eu chamei você porque eu vou te capacitar. Então você precisa entender, em cada área da sua vida, Deus, Ele vai te capacitar. Essa capacidade vai produzir uma mentalidade, uma forma de ver, uma forma de enxergar. E quando você começa a enxergar como Deus enxerga, você percebe que coisas incríveis e poderosas começam a acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe profundamente. E eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana de um grande despertar na sua vida, e deixe o leão dentro de você rugir. Deus te abençoe.